Olá! Se você não viu o vídeo passado, dê uma olhadinha que nós fizemos algumas refatorações na nossa tela e agora nós vamos continuar um pouco esse passo. No próximo vídeo nós ainda vamos fazer algumas melhorias antes da gente trocar o nosso JavaScript puro por uma biblioteca. Mas nesse vídeo nós ainda vamos fazer algumas melhorias que vocês vão ver que se fazem necessárias, principalmente para a complexidade que o código está tomando. O código tem que continuar simples e ao mesmo tempo a nossa aplicaçãozinha não pode ficar muito confusa e também não pode possibilitar de ter certos tipos de problema. Então acompanhe este vídeo e vamos ver quais são essas melhorias. Então começando, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser adicionar uma ação de editar. Se você reparar, quando nós incluímos um registro aqui, por exemplo, eu vou incluir um registro com o meu nome, outro com o nome prog, só que quando eu incluí o mesmo ID com um nome diferente, ele alterou. Ou seja, se eu aqui colocar um novamente e colocar, por exemplo, teste, ele vai mudar no meu registro que já existe. Isso não está errado, mas dá para a gente fazer algo melhor. Por exemplo, vamos colocar um novo registro aqui com o nome de salvar. Aí, agora sim ele criou um novo com ID diferente. Mas se eu colocar ID 2 e teste 2, ele vai alterar isso daqui para teste 2. É interessante que eu tenho uma função de alterar. Então vou fazer da mesma forma que nós fizemos para o excluir. Então nós vamos criar aqui um botãozinho também editar. Vocês devem se lembrar que na nossa parte de criação de elementos de HTML na nossa tabela, ela está um pouquinho primitiva ainda, que seria essa função aqui. Essa função ela é uma tripona que faz tudo. Ela cria o ID, o nome e o botão excluir na nossa tabela. Nós vamos ter que adicionar mais um botão aqui, mas em seguida nós vamos mudar um pouco isso. Porque realmente isso daqui não está legal. E é um dos pontos de melhoria deste vídeo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ainda de forma não muito legal, é pegar isso daqui e duplicar. Então eu vou dar um Ctrl C nisso daqui, vou dar um Ctrl V, e tudo que se chamar excluir eu vou chamar de editar. Então excluir cell vai se chamar editar cell, e eu vou substituir onde ele era chamado antes. Botão excluir vai se chamar botão editar. Node excluir vai se chamar node editar. E eu acredito que é basicamente isso. Se tiver alguma coisinha aqui, nós vamos ter que mudar depois. Além do nome das variáveis, nós vamos ter que mudar também aqui o texto. Em vez de excluir, vai ser editar também. E eu não vou chamar a função excluir pessoa, eu vou chamar a função editar pessoa. Beleza? Vamos ver o que acontece fazendo isso daqui. Vamos recarregar, teste. Vou clicar em editar para a gente ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Isso porque, se a gente olhar aqui, a função teste não existe. Eu dei um F12, estou olhando o console do JavaScript, ele fala para mim que a função não existe, e realmente não existe, porque a gente não criou. Então nós vamos pegar essa função excluir pessoa, vamos dar um Ctrl C aqui nela, vamos dar um Ctrl V, vamos chamar de editar pessoa. Eu também recebo o ID da pessoa que eu quero editar, só que o que eu vou fazer é um pouco diferente. Eu não vou atribuir variáveis, nem consultar a pessoa, nem nada desse tipo. Eu vou preparar o meu formulário, preparar os meus campos para uma edição. Ou seja, eu vou pegar esse trecho aqui, onde eu pego o elemento HTML, e eu vou fazer o contrário. Em vez de eu pegar o valor, eu vou atribuir um valor. E qual valor é esse? No caso do ID, eu vou atribuir para o ID do meu formulário o ID que eu recebi por parâmetro. E no caso do nome, eu vou até copiar aqui também. No caso do nome, eu vou limpar ele. Eu vou atribuir vazio. Ou seja, porque eu não sei qual é o nome que eu quero alterar, o nome que eu quero mudar. Então eu vou colocar o nome vazio. E eu vou fazer o seguinte também. Eu vou colocar o meu cursor no nome.
Então eu vou dar um getElementById nome.focus. Essa funçãozinha focus joga o meu cursor já para o campo nome, beleza? E agora sim, o editar pessoa deve estar sendo chamado aqui, onde eu estou criando o meu botão, né, quando eu consulto os usuários. Os usuários não, os registros. Vamos recarregar agora. Um teste. Vou colocar aqui 2, teste 2. Vamos dar um editar aqui no teste 2. Olha lá, ele manteve o ID, limpou o nome, beleza? Se eu colocar aqui, por exemplo, novo teste, ele mudou agora o meu nome. Então, o meu botão editar ganhou um significado, né? Ele prepara o meu formulário para que eu possa editar, né? E a edição ela passa a ser um pouquinho mais legal. Só que vocês concordam que cada coisa que a gente quiser criar na tabela, se a gente tiver que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, isso vai ficar muito ruim? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar essa função que insere a pessoa, né, na tabela, digamos assim, que monta a tabela, nós vamos dar uma quebrada um pouco nisso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o seguinte, nós vamos criar aqui uma função chamada function cria botão HTML e eu vou copiar isso daqui aqui para dentro. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar tudo, só que a única coisa que eu não vou fazer aqui dentro dessa função é dar esse row append aqui, porque esse row append eu estou adicionando da minha tabela, e a minha tabela só existe aqui, tá bom? A minha row, né, a minha tr da minha tabela só existe aqui no inserir pessoa. Eu vou chamar isso aqui dentro, mas eu não vou passar isso, a criação da tabela para outra função. Aqui nós só vamos criar o botão e retornar o botão. Vamos fazer que vai ficar um pouquinho mais claro, né? Então aqui onde está editar cell, eu vou chamar só de cell. Onde está botão editar, eu vou chamar só de botão. Tá? E assim por diante. Então, tirar aqui tudo que faz referência a alguma coisa e vamos deixar de forma genérica. Aqui vai ficar só node também. Beleza? Aqui também vai ser cell. Aqui também vai ser cell. Beleza, então aqui agora está tudo um pouco mais genérico, né? O que nós vamos fazer? O que eu quero criar, eu posso passar por parâmetro, né? Aqui, embora eu estou chamando de botão, mas não necessariamente eu posso estar criando um botão, né? Pode ser que eu queira criar um texto ou uma coluna, algo nesse sentido. Só que para não deixar muito complexo, vamos deixar aqui fixo como botão. Tá? Só que mesmo assim, o nome, né? E também o link aqui, o link não, a chamada da minha função, eu não sei qual é. Não tem como eu deixar isso aqui fixo, né? Então eu tenho que receber isso daqui de algum lugar. Então eu vou criar aqui dois parâmetros chamados nome e o outro vai ser onClick. Esse onClick nada vai ser do que essa chamada para a função daquele botão, para a função que implementa aquele botão. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar, só para a gente fazer um teste, tá? Eu vou criar aqui uma var chamada botão editar igual a criar botão HTML, né? Criar botão HTML fica melhor, né? E eu vou passar aqui editar, vírgula, a minha chamada. E aqui eu vou dar um row.append shield no botão editar. E eu vou apagar isso daqui tudo. Pessoal, eu tive um probleminha técnico aqui, só continuando então. Né? Nós estávamos alterando aqui a nossa função. Tá? Então, só para completar. O que nós estamos recebendo aqui no onClick, nós vamos colocar aqui, passar por parâmetro, né? No nosso setAttribute, ou seja, quando o botão ser clicado, o conteúdo que a gente está passando no onClick é que vai ser executado, no caso, a chamada da função editar pessoa. E o nome, né, é que eu vou colocar aqui no text node do meu elemento, que é o nome do meu botão, né, o que vai aparecer para o usuário. Então, lá vai aparecer editar e a chamada, né. Esse row append aqui não existe na minha função, né. O row não existe aqui dentro, o row está lá fora, onde eu estou chamando. Então, eu vou tirar isso daqui,
e eu vou dar um return cell. É isso daqui que eu vou fazer, return cell. Bom, beleza. Feito isso, nós já podemos testar e ver como que vai se comportar essa nova forma de criar o botão. Então deixa eu colocar aqui, teste, e olha lá, né? Se eu quero aqui mais um, né? Teste 2, vou dar um editar, olha, ele já preencheu o ID e deu o foco aqui. Se eu colocar um, mesma coisa. Então já está funcionando. Então eu posso fazer a mesma coisa agora para o meu botão excluir, né? E a única coisa que vai mudar, olha só, vai ser que eu vou criar uma variável chamada botão excluir. Aqui eu vou chamar excluir pessoa e não editar. E o nome que eu vou passar vai ser excluir, né? E aqui eu vou dar um row append child no botão excluir. Então eu vou tirar isso daqui tudo também, né? Não precisa mais. E agora vamos dar um Ctrl F5 e ver se tudo continua funcionando. Olha lá, tudo continua funcionando. Se eu der aqui um excluir, vai excluir. Se eu der um editar, ele vai tentar editar. Então, beleza. Vamos fazer agora a mesma coisa também para as colunas, né? Para as colunas de ID e nome. Vai ser a mesma coisa, só até mais simples. Então, vamos pegar isso daqui, ó. A gente vai chamar aqui uma funçãozinha, né? Vamos criar uma funçãozinha chamada criar coluna texto. Aqui vamos criar essa cell, né? Que aqui a gente não está criando, então só existe lá fora, né? E aqui eu preciso passar um valor, né? Que é o valor do meu texto, né? Aqui está ID porque lá fora estava ID, mas a gente vai ter que criar aqui o nosso valor. E o que a gente receber por parâmetro, nós vamos colocar aqui no TextNode, né? No createTextNode. Novamente, eu não vou dar row append child aqui, eu vou dar um return cell. Ou seja, eu estou criando a cell e vou retornar ela, vou devolver ela para fora para que eu possa dar um append igual eu fiz com o meu botão, beleza? Então agora eu vou pegar o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar aqui um var coluna nome, por exemplo, e criar coluna texto passando o nome, e eu vou dar um row.append child no coluna nome. Eu já vou fazer a mesma coisa para a coluna ID também, né? Coluna ID também aqui embaixo, passando o ID. E eu vou tirar isso daqui tudo, inclusive isso daqui, que eu não preciso mais desse cell aqui fora, e vamos validar. Criou, teste 2, vamos lá. Criou também. Se eu der o editar está funcionando, se eu der o excluir também está funcionando. Então já melhoramos muito aqui, né, o nosso código de criação aqui dos elementos HTML, né? Por que eu optei fazer assim por enquanto, tá? Para a gente não ir para uma biblioteca, para um React, para um Angular, né? Para quem está começando é importante pegar as coisas do início, né? Pegar até para você entender como funciona o HTML e o JavaScript por baixo dos panos, né? Se você pegar uma biblioteca, um framework desses, por baixo dos panos ele vai estar fazendo isso. Porém, se você não fizer, você não vai entender o que está acontecendo. Então, maravilha. Só que dá para a gente fazer algo ainda mais legal, né? Vamos pegar essas funções aqui, que são funções de manipulação da nossa tabela, e vamos jogar num outro arquivinho, né? Vamos jogar num arquivinho que eu vou chamar aqui de tabela.js, tá? Na verdade, eu já deixei isso preparado, né? Eu tenho um arquivinho aqui chamado tabela.js, onde eu coloquei essas funções, tá? Então, eu vou até pegar aqui e mostrar para vocês. Tá? Então, as funções que eu tenho aqui no meu tabela.js são exatamente as funções que eu criei aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas funções daqui, tá? Você pode fazer o mesmo, você pode pegar essas funções, criar o seu arquivinho, colocar o nome que você quiser nele e fazer isso daqui, ó. Nós vamos importar ele, tá? Então eu vou criar uma tag script, tá? Type JavaScript, vou copiar aqui. Só que o que acontece? Esse script eu não vou escrever ele aqui dentro, né? Eu podia escrever ele aqui dentro, mas eu não quero. Eu vou importar. Ou seja, eu vou colocar source igual ponto barra, porque está no mesmo diretório, e tabela.js. Beleza?
Então aqui tabela.js, né, o meu script, beleza. Bom, basicamente é isso, né? Então agora nós vamos validar. Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl F5, né? Teste. Beleza, incluiu 2, teste. Incluiu também. Se eu excluir, está excluindo. Se eu tentar editar, está obedecendo. Reparem que o meu código aqui ficou muito mais enxuto, né? Eu tenho realmente somente aquilo que eu preciso, né? Não tenho aqui nada exagerado. E a parte ali que cuida da tabela em si está encapsulada aqui no meu scriptzinho tabela, né? Se eu quiser criar alguns scripts de utilidade, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, por enquanto é isso, tá? No próximo vídeo nós vamos fazer mais algumas melhorias, e aí a gente fecha a parte de melhoria do que a gente já fez, e no outro vídeo, né, no outro vídeo ainda, a gente vai partir aí para uma questão um pouco diferente. Provavelmente a gente vai partir para uma lib, ou React, ou Angular, vamos dar uma estudada no que é melhor, mas acompanhe e fica ligado para que você pegue essa próxima evolução, beleza? Obrigado! Se você tem gostado dos nossos vídeos, se você tem acompanhado a série, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e também de mostrar para os seus amigos. Caso você tenha amigos ou colegas que estejam aprendendo a programar, acredito que esta série de vídeos será de grande valia para todos. Obrigado.